E aí pessoal, dando continuidade à nossa playlist de Introdução à Biologia, nós vamos falar a respeito dos níveis de organização da vida. Essa vai ser a penúltima aula dessa playlist. Logo depois discutiremos a respeito da origem da vida, quais foram as origens e quais são as teorias e hipóteses sustentadas para explicar esse acontecimento. Vamos lá, eu vou fazer uma passada rápida aqui só para adentrar no tema e depois eu irei explicar cada tópico de forma mais detalhada. Mas para você compreender o que está acontecendo a respeito dos níveis de organização da vida, nós iremos passar desde o nível mais microscópico até o nível mais macroscópico que compõe a vida. Nós vamos do átomo até a biosfera. Cada tópico que vai passar é a junção do outro tópico, ou seja, os átomos se unem e formam moléculas. As moléculas se unem e formam organelas. As organelas se unem e formam células. As células se unem, se especializam e formam tecidos. A junção de diferentes tecidos, de diferentes especializações que ocorrem dentro da célula, formam os órgãos. A união de órgãos semelhantes que vão desempenhar uma função semelhante forma um sistema. No caso, o sistema cardiovascular, sistema respiratório e o sistema nervoso. E temos um organismo. O que é o organismo? É a junção de todos os sistemas que compõem aquele indivíduo. E temos uma população. O que é uma população? É a junção de diversos indivíduos e diversos organismos da mesma espécie dentro de uma determinada região geográfica. E nós temos uma comunidade. O que é uma comunidade? É a junção de diversas populações. E logo depois nós temos o ecossistema, que seria a junção entre comunidades e o ambiente em que aquela comunidade existe. Logo depois nós temos a biosfera. O que é a biosfera? É todo lugar do planeta Terra onde habita a vida. Todo lugar do planeta Terra onde há um ser vivo, ele faz parte da biosfera. A biosfera é a esfera da vida. E nós vamos agora para o primeiro tópico, que é o átomo. Eu falei para vocês que na aula sobre as características da vida, na primeira videoaula, que tanto os seres inanimados quanto os seres que são vivos possuem átomos, ou seja, tanto os seres inanimados quanto os seres vivos possuem massa. O que é isso? É todo corpo, todo objeto, tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Isso é matéria, e toda matéria é formada de átomos. O átomo é então a unidade fundamental de toda e qualquer matéria, sendo portanto também é a unidade que forma a matéria viva. E eu coloquei como exemplo aqui o átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio. A junção desses átomos em 6 carbono, 12 hidrogênios e 8 oxigênios forma uma molécula. O que é uma molécula? É a união de alguns átomos. Outro exemplo de molécula é a água, que é o H2O. É duas moléculas, dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. A molécula que eu coloquei aqui embaixo é a glicose. A glicose é uma molécula viva, é uma molécula que faz parte de um ser vivo. É o que nós chamamos de biomoléculas. As biomoléculas são as moléculas da vida, porque existem moléculas que estão dentro dos seres vivos, mas que não existem fora deles. Um dos exemplos que eu trouxe aqui é a glicose. A glicose é um exemplo de biomolécula. Agora vamos para as organelas. Eu coloquei dois tópicos aqui para facilitar a compreensão do que seria isso. Mas nesse primeiro tópico eu digo assim: as organelas são órgãos das células. É semelhante aos órgãos. Existe uma célula e a célula existem unidades funcionais dentro dessas células que são as organelas, semelhante aos seres vivos no nível macroscópico. Se você observar você mesmo, você vai perceber que você tem órgãos, que é seu pulmão, seu cérebro, e eles também são unidades funcionais desse seu corpo. E existem unidades funcionais a nível microscópico, que é dentro da célula. Então nós podemos fazer essa comparação. As organelas seriam semelhantes aos órgãos. Então as organelas são os órgãos das células. E o outro tópico diz assim:
eles são ausentes nos seres procarióticos. Eu falei a diferença entre um ser eucariótico e um ser procariótico. Eucariótico quer dizer aquele que possui núcleo, aquele que possui carioteca, e o procariótico ele é ausente dela. E outra coisa que também é ausente é de organelas. Portanto, as organelas, esses órgãos celulares, estão presentes apenas nos seres eucarióticos. Vamos lá, vou falar a respeito do primeiro tópico que eu falei, logo depois vou falar a respeito do segundo tópico. Primeiro tópico, eu comparei as organelas com os órgãos no nível macroscópico. Vamos lá. Aqui eu coloquei mitocôndria e cloroplastos, que são dois exemplos de organelas que estão dentro das células eucarióticas. A função da mitocôndria é uma função de respiração celular. Ele participa da respiração celular nos seres eucarióticos. E os pulmões também participam da respiração ou ventilação pulmonar, mas a um nível macroscópico. Digamos que as mitocôndrias são responsáveis pela respiração no nível celular, no nível microscópico, enquanto os pulmões são responsáveis pela respiração a nível macroscópico. Então você veja, são unidades funcionais. Se pudéssemos trazer algo que possa juntar os dois, que possa definir esses dois, tanto as organelas como os órgãos, unidades funcionais. Mas enquanto os órgãos são unidades funcionais dos seres no nível macroscópico, as organelas são unidades funcionais no nível microscópico. E aqui tem, as organelas são ausentes nas células procarióticas, ou seja, só existe organela em seres eucarióticos. E aqui, organelas, uma frase que possa resumir tudo. As organelas são estruturas delimitadas por membrana que desempenham funções dentro de uma célula eucariótica. Vamos lá, células. Logo depois ainda falando sobre o nível de organização, nós temos as organelas. E juntando essas organelas, nós temos uma célula. E que célula é essa? É a célula eucariótica. Eu coloquei assim, para quem não viu a primeira aula, quando eu falei sobre a teoria celular, eu vou repetir essa frase aqui. As células são unidades fundamentais da vida e existem dois tipos de células, as células eucarióticas e as células procarióticas. Na primeira vez, na tentativa de diferenciar esses dois tipos de célula, eu disse que a diferença entre o ser eucariótico e os seres procarióticos é a presença do núcleo. Agora, nós vimos que há outra característica que também pode diferenciar esses dois tipos de células, que é a presença de organelas. Ou seja, os seres eucarióticos eles possuem núcleo e organelas, enquanto os seres procarióticos são ausentes dessas duas características. Vamos lá. Logo depois temos os tecidos. Temos as organelas se juntam, formam as células se juntam, se especializam e formam os tecidos. Os tecidos estão presentes apenas nos seres eucarióticos, porque os seres procarióticos, todos os seres procarióticos são seres unicelulares, são bactérias ou arqueias. Logo depois nós diferenciaremos esses dois tipos de seres procarióticos. Vamos lá. Tecidos são especializações das células nos organismos multicelulares. Um exemplo dessa especialização dos tecidos são os tecidos musculares. Uma das funções dos tecidos musculares é uma das características dele, uma das especializações dele é a especialização de se contrair. Não que outras células não possam, não que não existam outras células que se contraiam, mas nenhum com a capacidade que o tecido muscular tem. Então ele se especializou para se contrair, o que ajuda na locomoção e em movimentar objetos, em segurar objetos, em levantar ou arrastar objetos. E temos um órgão. O que é um órgão? É a junção de diferentes tecidos. Um exemplo que eu coloquei aqui é o coração. O coração ele é principalmente formado pelo sistema muscular e o sistema nervoso. E vamos lembrar, o que é um órgão? O órgão é uma unidade funcional a nível macroscópico, enquanto uma organela é uma unidade funcional a nível microscópico. E aqui nós temos um sistema. O que é um sistema? É um conjunto de órgãos que juntos cumprem determinada tarefa. Ou seja,
eu peguei como exemplo aqui o tecido muscular. O tecido muscular é diversos órgãos com o tecido muscular que desempenham funções semelhantes. E quais são elas? Uma função de locomoção. Você se locomove graças ao músculo, não só por causa dele, mas ele é um dos principais porque ele pode contrair os seus esqueletos e fazer com que ele se mova, fazer com que ele suba, com que ele desça. E isso ajuda no seu movimento e também ajuda você a arrastar objetos, a levantar objetos, a segurar objetos. Então o sistema é um conjunto de órgãos que juntos cumprem determinada função ou determinada tarefa. E aqui eu coloquei um organismo. E como exemplo de organismo eu coloquei a minha própria foto, que seria um organismo. É a junção de todos os sistemas que compõem um indivíduo. O meu sistema nervoso, o meu sistema muscular, o meu sistema cardíaco e assim por diante. Juntando todos esses sistemas, nós temos um organismo, que é um único indivíduo de uma espécie. E aqui eu coloquei a minha foto como exemplo de um organismo. E nós temos população e comunidade. População é o conjunto de organismos daquela mesma espécie. Eu tenho um organismo, depois eu tenho outro organismo da mesma espécie. Esses dois organismos ou mais de uma mesma espécie formam a população. Logo depois nós temos a comunidade. O que é uma comunidade biológica? É a junção de diferentes populações dentro de uma região geográfica. Aqui como exemplo eu coloquei uma foto do mar, uma foto marinha, onde temos diversas espécies, diversas populações vivendo em uma determinada localidade, que é uma comunidade biológica. Logo depois nós temos o ecossistema. O que é o ecossistema? É a junção da comunidade mais o biótopo. E o que seria o biótopo? O biótopo é o ambiente em que aquela comunidade existe. Só para relembrar, o que é uma comunidade? Uma comunidade é uma junção de populações, ou seja, a junção de espécies distintas que estão convivendo em uma determinada localidade geográfica. Logo depois nós temos o biótopo, que é a temperatura, o clima, o tipo de solo, o nutriente disponível no solo e assim por diante. É o ambiente em si em que aquela comunidade, em que aqueles seres vivos existem. Então, juntando a comunidade mais o biótopo, nós temos um ecossistema. Um exemplo de ecossistema é um aquário. Se você pega 4 peixes, 2 de uma espécie e 2 de outra, ou seja, 2 populações distintas, e você coloca um ambiente, ou seja, a água, a temperatura da água, ou objetos que estejam dentro do aquário, vai formar um ecossistema. Logo depois nós temos a biosfera. A biosfera é a esfera da vida. Todo local, seja aquático, seja no ar, seja dentro da terra, que possua vida, faz parte da biosfera. A biosfera é a esfera onde há vida, é a esfera da vida em nosso planeta.